Olá, boa tarde, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações e eu quero que essa palavra fale diretamente com você. Eu quero falar aqui sobre a derrota dos israelitas. Os israelitas, um povo do Senhor, eles estavam sendo coordenados ali, levados por Josué. E chegou um determinado lugar e eles foram derrotados. E eu quero ressaltar aqui o versículo, no capítulo 7, o versículo 1, que fala o porquê que eles foram derrotados. Diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã era da tribo de Judá, ele desobedeceu às ordens de Deus, que falou que não era para eles pegarem nada que era consagrado, nada que não pertencia a eles e trazerem para as tendas. E Acã, um homem muito querendo ser rico, ele queria possuir riquezas, ele achava que Deus não falava só com Josué, ele era alguém que desafiava as coisas de Deus e ele fez o que Deus falou para não fazer. E ali ele acendeu a ira do Senhor. E eles foram para a guerra, o exército foi para a guerra e eles perderam. E era uma batalha praticamente vencida, porque eram poucos do exército deles, e assim o povo de Israel foram em poucos também, porque já estavam com a vitória ganha. Mas chegando lá, eles foram derrotados. Foram derrotados por causa da desobediência de um homem que estava junto com eles. O que eu quero trazer para nós aqui nessa tarde é que muitas coisas na nossa vida, muitas derrotas, muitos fracassos que nós estamos vendo acontecendo em nossa casa, em nossa família, é devido à desobediência. O Senhor fala e muitas vezes um daqueles que estão conosco não está obedecendo a palavra do Senhor e isso traz maldição para todos aqueles que estão juntos. Mesmo que você não tenha nada a ver com o pecado, você acaba também sendo prejudicado. Aqui no versículo 7 diz assim: disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares na mão dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, por que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, então, no versículo 10 diz: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrados assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenei, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até baixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco se não eliminares do vosso meio as coisas roubadas. Aqui o Senhor tinha dado uma ordem, e um homem desobedeceu, e por causa disso todos pagaram. O Senhor tem nos dado ordem, o Senhor tem nos dado direção, o Senhor tem nos mostrado muitas vezes o caminho, o que é certo, o que é errado, e muitas vezes nós insistimos em fazer achando que as mãos do Senhor não vai vir sobre as nossas vidas. Ah, porque vivemos a graça. Sim, a graça do Senhor é sobre nós, porém o Senhor ele é justo e fiel, ele continua sendo o mesmo. E essa derrota aconteceu porque esse homem desobedeceu a Deus e todo um povo pagou. Todo o povo que estava junto com ele pagou. E o Senhor mandou que eliminasse ele do meio. O Senhor mandou que tirasse não só as coisas que foram roubadas, mas também que matassem ele, porque ele desobedeceu uma ordem do Senhor. Quero trazer para você nessa tarde: cuidado quem está à sua volta, cuidado com quem você está, porque muitas batalhas, muitas dificuldades estão acontecendo na sua vida, não é só por causa de você, mas sim por quem está ao seu lado, desobedecendo as ordens do Senhor. Aqueles que desobedecem ao Senhor, as mãos do Senhor vêm. O Senhor, ele continua justo e fiel, e ele não muda a palavra para nos alegrar, não, a palavra dele é a mesma, ele continua cumprindo a palavra dele. Então cuidado com quem nós nos aliançamos, cuidado com quem está conosco. Peça a direção de Deus, ore, fale com o Senhor para que você não seja prejudicado por aqueles que estão à sua volta. Que Deus abençoe a sua tarde e o Senhor fale com você através dessa palavra.